Boa noite, pessoal. No prosseguimento à aula de segurança, nós estávamos falando de ABS, Sistema Anti-Bloqueio de Roda. Nós já vimos nas aulas anteriores a função EBD, que é distribuir a força entre os eixos, né? Dianteira e traseira, e também vimos os dois tipos de sensores que existem para verificar a velocidade de cada roda. Um é o sensor magneto-resistivo. Nós testamos ele produz uma onda de sinal quadrado, certo? Para ele funcionar, ele precisa de alimentação, vindo do módulo. Para gerar os pulsos, precisa de um codificador. Esse codificador no próprio rolamento existe uma capa magnética, onde existe polo norte, polo sul, certo? E o outro tipo de sensor que existe é o sensor indutivo. O sensor indutivo, ele não precisa de alimentação, ele se autoalimenta devido ao ímã que fica no seu interior, só que para ele funcionar precisa de algo metálico em torno dele. E é utilizado normalmente uma roda fônica, uma roda dentada, para mexer com esse campo magnético dele e assim ele gerar o sinal de onda característico dele, o sinal de onda alternada, certo? Hoje vamos falar da central eletrônica do ABS, e a gente já sabe que constitui a parte hidráulica e a parte elétrica, tudo em uma coisa só, e vamos ver o caminho que o fluido segue para poder controlar a frenagem em uma situação de emergência. Boa noite, senhores. Continuando mais uma aula de ABS, nós vimos que o sistema ABS tem a função de não deixar a roda deslizar ou bloquear. Sabemos que esse deslizamento pode acontecer de 5 a 20% apenas, não pode bloquear 100%, ficar o famoso cantando o pneu por muito tempo. Vimos como a central recebe as informações de cada velocidade de roda. Ela consegue saber então a velocidade da roda traseira direita, traseira esquerda, dianteira direita, dianteira esquerda. Vai depender dos sensores que ele é aplicados. Nós já sabemos que existem dois tipos de sensores. O ativo, né? O ativo, que é o magneto resistivo, produz o sinal de onda quadrada, certo? E o indutivo. O indutivo produz um sinal de onda alternado, e a diferença entre os dois, além do tipo de sinal, é como esse sinal é gerado. O ativo usa um codificador magnético com polaridades, e o indutivo usa uma roda fônica, uns dentes, né? Um material ferroso, como a gente já tinha visto, certo? Agora vamos falar um pouco da própria unidade, a unidade hidráulica e eletrônica do ABS. Então, pessoal, para facilitar o entendimento, vamos ver o caminho que o fluido segue até a roda agora com o sistema ABS, mas de apenas uma roda, para poder ser mais fácil, né? Essa é a visão geral de válvulas, bombas de um sistema de ABS. Isso tudo para uma roda, tá? O número 1 aqui seria a central, própria central do ABS. Número 2, uma câmera ou um acumulador. A gente vai ver para que funciona. O 3, um motor elétrico. O 4, uma bomba de recuperação. O 5, uma câmera de amortecimento. O 6, você já conhece esse é o cilindro mestre. O 7, o servo freio, show de bola. 8 é uma válvula de redução de pressão, mas de redução rápida de pressão, certo? O 9, uma válvula de carga. O 10, uma válvula de descarga. O 11,
é a própria pinça de freio. O 12 é o sensor de rotação da roda, sensor de velocidade da roda. O 13 é a roda fônica, o que gera sinal para o sensor. E o 14, uma câmera de restrição. Então, na primeira fase, que é a fase de carga, a gente vai separar em 3 fases para facilitar. Na fase de carga, quando o condutor pressiona o freio, essa força é multiplicada pelo servo-freio. Esse fluido que está dentro do cilindro mestre é deslocado. Devido à restrição, é gerada uma pressão. Esse fluido que é deslocado vai passar pela câmara de restrição, passa um pouquinho pelo amortecedor, pela câmara de amortecimento, perdão, e chega até a bomba de recuperação. Aqui está fechado essa válvula, não tem como passar, então o único caminho que ele percorre é passar pela válvula de carga e chegar até a pinça de freio, número 11, né? Certo? Para chegar até aí, ele percorre, vai passar, vai chegar até a válvula de número 8, válvula de redução de pressão, redução rápida de pressão, só que não vai conseguir passar por ali, mas vai preencher, né? E vai chegar também a válvula de descarga, número 10. Então, está em vermelho o circuito que o fluido percorre, ou onde o fluido se encontra no momento da fase de pressão. Quando eu gero pressão, todas as válvulas estão fechadas, 4, 8 e 10. O único lugar que ele consegue passar é pela válvula número 9, e então ele vai gerar pressão até a pinça de freio. Essa fase se chama fase de pressão. Até aí a central do ABS está monitorando a velocidade de roda, está verificando se ela tem tendência a travar, e por enquanto, se ela não tiver tendência a travar, ela não faz nada. Funciona como um freio convencional, sem o sistema ABS. Agora, nesse momento, se chama fase de manutenção da pressão. Nesse momento, a central verificou que essa roda que ela está monitorando perdeu velocidade muito rápida. Ela tem tendência a travar. Nessa fase, o fluido não consegue chegar a aumentar a pressão da pinça de freio número 11. Isto por quê? Porque na fase de manutenção, a central do ABS alimenta a válvula número 9. Quando ele alimenta a válvula número 9, essa válvula bloqueia, ali onde diz o A. Ela é bloqueada. Neste momento, não importa se o condutor pressionar mais o freio ou menos, a pressão que chega na pinça é sempre a mesma. A válvula, todas estão fechadas, então chama-se fase de manutenção, a fase que a central deixa a mesma pressão, a pressão constante na pinça de freio. Isso como ela faz isso? Fechando todas as válvulas. E se o condutor pressionar mais no freio? Bom, antes da válvula vai aumentar a pressão, mas depois da válvula número 9 não vai aumentar a pressão. Então a pressão se mantém. Se a pressão se mantém, não vai frear com mais intensidade, ele vai apenas dar manutenção no freio, vai pressionar com uma força constante, certo? Mas agora, se a central verifica que aquela roda está travando ou está quase chegando a ponto de travar, entra a fase de descarga de pressão. Nessa fase, a central tem que remover o fluido da pinça número 11, ou retirar pelo menos a pressão, para aquela roda aquela pinça não ter mais força suficiente para deixar aquela roda travar. E como ela faz isso? Bom, a central vai interpretar através do sensor número 12, né, que a válvula tem tendência a roda tem tendência a travamento, ou está travando. Então o que a central faz? Primeira coisa que ela faz é alimentar a válvula número 10. Quando ele alimenta a válvula número 10, parte do fluido sai agora da pinça, diminui aquela pressão.
e chega até a câmera, o acumulador, aqui o número 2, e chega até a bomba de recuperação, certo? Como ela precisa diminuir a pressão da linha do sistema de freio, ali no caso a pinça, o motor elétrico vai entrar em funcionamento, número 3, e com isso, por palhetas ou engrenagens, dependendo da tecnologia, vai iniciar-se a recuperação, o bombeamento. Todo esse fluido que está em amarelo vai ser bombeado, vai ser retirado daquela tubulação que está em amarelo. Se ele é retirado, diminui a pressão do sistema de freio. Com isso, a pinça não tem força suficiente para deixar a roda travar, certo? Esse fluido que é bombeado, ele é jogado lá para a câmara de amortecimento, lá a câmara número 5, certo? A câmara de amortecimento, se vocês olharem, tem uma mola e um diafragma para tentar amortecer isso. Se isso não for o suficiente ou der limite de capacidade da câmara de amortecimento, parte do fluido vai passar por a válvula, pela câmara de restrição, aquele componente número 14, certo? Ele está ali para diminuir a quantidade de fluido que vai voltar para o cilindro mestre. Vai passar pouco. E por isso que quando nós acionamos o pedal do freio e o ABS é acionado, ele vai ligar a bomba de recuperação, vai enviar para a câmara de amortecimento, parte do fluido passa pela câmara de restrição, 14, e esse fluido que passar pela câmara de restrição vai até o cilindro mestre. Se o cilindro mestre está recebendo fluido em vez de enviar, o condutor vai sentir o retorno do fluido lá no pedal. O pedal vai ser empurrado para cima, ao contrário da força que ele está exercendo, certo? Com isso, o condutor sente a perna ir para cima. Isso pouco, né? Pouquinha coisa, porque a válvula de câmara de restrição está ali para diminuir esse fluxo, certo? Entre a fase de pressão, manutenção e descarga, ele pode fazer esse ciclo até 8 vezes por segundo. Já imaginou? 8 vezes por segundo. Fecha a válvula, abre a válvula, liga a bomba de recuperação. O que o condutor no final sente? Sente um ruído, uma eletrobomba funcionando, um zumbidinho, e sente uma vibração no pedal. Essa vibração então é a central enviando fluido, tirando fluido, enviando fluido, tirando fluido. Isso para tentar controlar a força que é aplicada na pinça, a número 11. E isso vai acontecer até a central verificar que a roda não tem mais tendência a travar, certo? Depois disso acontecer, bom, fecha a válvula número 10, bloqueia ela, a válvula número 9 desalimenta ela, agora ela deixa passar, e o freio funciona normalmente como um freio convencional, certo?